Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Começando a coluna de agronegócio da Jovem Pan FM Santa Fé do Sul, com o veterinário José Emídio Calazans. José Emídio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vamos começar mais um Agroinforma, com muita alegria e trazendo informação para os produtores e para toda a população. E para iniciar, vamos com a cotação do mercado pecuário. No Jornal da Manhã, cotação. Bom, José Emídio, cotação, como vai o mercado pecuário nesta quarta-feira, dia 16 de janeiro? Nós estamos hoje com os preços do boi no frigorífico. O boi a R$ 151,00, a vaca a R$ 142,00 e a novilha a R$ 144,00, Renan. E também no mercado estamos negociando aí bezerro Nelore a R$ 1.200, a vaca magra a R$ 1.250 e a bezerra Nelore a R$ 930. Isso em relação à semana passada, nós tivemos uma pequena queda aí de R$1, né, no boi, na vaca e na novilha, e isso reflete também na negociação dos bezerros e vaca magra, tendo aí uma alteração com uma leve tendência para baixo, mas não tem tendência de manter essa baixa. Então esperamos que possa reagir esse mercado para o produtor rural. E a cotação dos produtos agropecuários negociados para o produtor, né, é o milho a R$ 38,00 a saca de 60 quilos, farelo de soja R$ 1.380 a tonelada, farelo de algodão R$ 1.130 a tonelada, caroço de algodão R$ 690 a tonelada e a ureia a R$ 1.900 a tonelada. Maravilha, cotação do mercado pecuário aqui no Jornal da Manhã, na coluna Agroinforma com José Emídio Calazans. Bom, José Emídio, hoje vamos falar sobre mais um tema importante. Qual é ele? Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa convidada, a Suzana, é da Vila Rios, é funcionária da CAT, né? E nós estamos muito alegres, Suzana, de estar te recebendo aqui, uma colega de profissão do agronegócio, e tenho muito a agradecer a Suzana desde o começo da minha carreira. Ela sempre foi muito companheira, muito sempre acessível e orientando a gente, né? Ela já estava na CAT na época que eu a conheci e tem toda uma história muito bonita e de serviço junto ao produtor rural, e nós já agradecemos em nome aqui do Grupo Moraes, da Jovem Pan, né, do Agroinforma, a sua visita. E nós vamos estar falando hoje, Renan, de agroindústria. E eu gostaria de estar falando sobre a agroindústria para a questão do fortalecimento do homem do campo, né? Nós temos visto aí propagandas na televisão, né, que tem um slogan, né? Agro é tecre, agro é popre, agro é tudo, né? Agro é a riqueza do Brasil. E nós precisamos realmente que esse produtor rural, Suzana, tenha isso incorporado, né? Eu acho que essa propaganda é muito boa nessa questão da autoestima do produtor, mas o produtor precisa realmente incorporar isso, sair muitas vezes de uma que eu falo assim, principalmente o pequeno produtor, né, a agricultura familiar, é aquela síndrome, Renan, que eu falo da síndrome do Jeca Tatu, né? Que o produtor não tem que viver bem, ele só vive sofrendo. Não, o produtor tem que melhorar, mas para isso ele precisa entrar nessa questão da agroindústria, muitas vezes, a questão da legalização, e é isso que nós vamos estar falando aqui com a Suzana, que é uma profissional que trabalha nessa área. Ela ministra cursos nisso pelo Senar, pela CAT, e ela vai estar nos explicando isso. Então, bom dia, Suzana, e seja bem-vinda. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você novamente, que também é um profissional de grande respeito. Nós já trabalhamos junto e eu sei da sua responsabilidade, da sua competência. Eu agradeço a toda a equipe da Jovem Pan e a você por ter me convidado para estar aqui. E realmente é um assunto que é apaixonante para mim. Eu estou completando 30 anos de profissão. E há 30 anos que eu trabalho com essa questão, né? E a gente percebe, como você mesmo disse, que nem engatinhar ainda esse assunto na nossa região engatinha. Então, essas questões devem ser questionadas e debatidas mesmo. E eu
agradeço imensamente essa oportunidade que você está criando aqui juntamente com toda a equipe da Jovem Pan. Porque o que é importante, Ana, para a gente entender e vir como informação para o produtor rural, é que muitas vezes a gente acha que a gente tem que ficar na mão da grande indústria, seja dos laticínios, ou dos frigoríficos, ou do intermediário, no caso da compra de frutas, que aí, voltando isso, intermediário e compra de frutas, a gente tem várias histórias e vários relatos de prejuízo. Ele vem aqui na região, compra a produção, que é uma produção que ela se deteriora rapidamente, né? Ela pode apodrecer, a fruta tem o seu prazo de validade encurtado, ele compra isso e depois não paga, deixa um cheque para 30 dias, 60 dias e some. Então, tem vários prejuízos. Quanto à questão da negociação do gado no frigorífico, a gente já sabe que é uma coisa mais, né, séria, vamos pôr assim, são grandes empresas, mas também o produtor acaba sofrendo com a questão de preço. Não é ele que impõe o preço, e sim o mercado que impõe, e ele vive numa margem sempre apertada. Essa é uma grande realidade, é onde nós temos que mudar, e aí é uma questão de políticas públicas, né, Suzana? A questão federal que tem que estar mudando. E quando fala da produção do leite, Renan, eu vou falar, por exemplo, o meu exemplo, né? Eu sou produtor de leite, entreguei leite o mês todo, né, de dezembro, né? E ontem que eu fui saber o preço que eu ia receber. Então essa política tem que mudar, e não é culpa do produtor, é porque vem de cima para baixo há muito tempo, e o produtor precisa começar a mostrar força. E talvez um dos caminhos seja esse, a agroindústria, que se ele conseguisse legalizar, né, saber manusear o produto, e aí é a pergunta que eu já solto para a Suzana, para a gente estar informando o produtor, né? O que é a agroindústria, Suzana? Como que a gente pode classificar isso, e como a gente poderia passar essa informação para o produtor que tem interesse de melhorar de vida, muitas vezes? Bom, foi bom você começar por aí, que o Brasil ele já começou a praticar agroindústria com os índios, né? Eles manipulavam aí a mandioca, produziam polvilho, biju, a farinha de mandioca. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já existia, assim, vamos se dizer, a agroindústria caseira da época praticada pelos índios. Depois nós temos aí a questão da cana-de-açúcar, que foi trazida também pelos portugueses, e começou aquela atividade de produzir açúcar de forma caseira, pelos escravos, pela família, e aí passa a ser uma grande fonte de renda para o Brasil. O Brasil passa a exportar a cana-de-açúcar a partir de 1520, e até o final do século XIX, o comércio de açúcar, que era praticamente uma produção artesanal, naquela época, feita pelos escravos e até mesmo pela família. Então, a agroindústria, para o Brasil, é uma grande fonte de empreendedorismo e de progresso econômico. E a agroindústria caseira, nós temos praticados aqui na nossa região, mas a agroindústria caseira, que é aquela agroindústria informal, sem a legalização, a regularização sanitária, sem a regularização fiscal, sem se preocupar com a parte ambiental, usada sempre a mão de obra familiar, que é comercializada em feiras, direto ao produtor, direto ao consumidor, né? Do produtor para o consumidor, sem às vezes uma inspeção, sem uma regularização, sem as boas práticas de produção, muitas vezes com situações bem rudimentares, mas que tem aquela coisa tradicional, né, Zé Emílio, que a gente sempre brinca, do tal do queijinho rendilhado, né? Todo mundo gosta do queijinho rendilhado, só que queijinho rendilhado é sinal de contaminação de coliformes fecais. Então, é um queijo altamente contaminado e o povo gosta. Então, essa agroindústria caseira, ela vem alicerçada nisso, que também o consumidor não exige um produto inspecionado, uma coisa. Isso também é um produto, geralmente produto artesanal, é um produto mais barato que o inspecionado, porque a inspeção, a regularização custa cara, e o produtor não vai atrás disso. Bom, o outro sistema é o de agroindústria artesanal familiar de pequeno porte.
essa já entra com uma regularização sanitária, fiscal e ambiental. Geralmente, a família é que trabalha nesse tipo de agroindústria e, quando necessário, contrata pessoas fora da família. O empreendimento regularizado, ele leva a uma ampliação de mercado. E aí você já pode, se você faz uma regularização municipal, através do SIM, você, o produtor aí de um queijo, de um doce de leite, de um embutido, ou qualquer coisa desse tipo, de origem da agricultura, com a matéria-prima originária da agricultura, ele, saindo da informalidade, ele amplia o seu mercado. E ele aí pode, se ele tiver uma inspeção SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, ele pode vender na sua cidade. Não importando aí que a pessoa compre para levar para outro local, porque aí a responsabilidade é da pessoa que está levando para consumo próprio. A inspeção, ele pode se regularizar através do CISP, que é a regularização estadual. Aí ele vai poder vender a nível estadual. E ele pode se regularizar através do CIF, que é a regularização federal. Aí ele vai poder vender tanto local, estadual, como a nível federal. E às vezes até exportar o produto. Então, amplia muito o mercado, mas nesse crescimento do produto e nessa linha de produção mais comercial e de maneira mais correta, às vezes perde uma tradição ligada ao produto. Por exemplo, um doce de leite embrulhado numa folha de bananeira. O consumidor gosta daquele doce de leite embrulhado na folha de bananeira, mas a folha de bananeira ela não fica de acordo com as exigências sanitárias. Aí, tanto o Estado fica numa situação difícil de conseguir adequar aquele produto para legalização, como o produtor também perde aquele produto tradicional. Então, sai da característica da região, muitas vezes, né? O tipo de produção. Agora, Suzana, só para que a gente possa estar passando para o produtor as informações. Hoje, existe um programa de incentivo à agroindústria e com essa questão toda de legislação, para que o produtor possa sair dessa informalidade, mas, é claro, não tirando a característica do seu produto. Por exemplo, eu me lembro de um programa, alguma coisa assim de incentivo para produtos artesanais mesmo, era essa a chamada, era até uma legislação um pouco mais branda, né, para que o produtor pudesse se adequar em sendo artesanal. Então, ele tinha uma legalização específica para produto artesanal. Bom, Remídio, foi bom você tocar essa questão, que foi uma luta da gente que está envolvida com os produtos, a produção de agroindústria, né? E lutar pela legalização, a gente sempre lutou pela legalização. O Estado de São Paulo, ele criou uma lei, se não me engano, é 2010, que foi muito esperada, mas houve uma ação muito grande das grandes indústrias nessa elaboração dessa lei. E os pequenos produtores da agroindústria acabaram tendo exigências de uma grande produção, muito parecida de uma grande produção. Então, por exemplo, o produtor hoje que produz uma linguiça de suíno, ele vai ter que abater numa unidade inspecionada, ele vai ter que transportar num caminhão frigorífico, aí 300, 400 quilos de carne de porco, e isso é a mesma legislação que é adequada para quem vai trabalhar com 1.000, 2.000 quilos de carne de porco. Então, ficou difícil para o produtor se adequar às legislações, né? Aí ele vive aí na clandestinidade, porque ele fica inviabilizado. E a lei estadual foi muito esperada, mas ela foi assim, conduzida para os interesses da grande indústria. E hoje praticamente ela fica assim, quase que inviável para o produtor. Seria viável se
o produtor conseguisse trabalhar através de associativismo e cooperativismo para estar se adequando a essa legislação. Mas nós sabemos ainda que, principalmente na nossa região, que foi uma região colonizada de maneira diferente, e por isso que ela é diferenciada em pensamento e cultura do resto do estado, que a cultura do cooperativismo, do associativismo é muito difícil de implantar. E é a saída para o pequeno produtor se adequar à lei estadual, principalmente que da agroindústria artesanal ficou assim inviável para o pequeno produtor. Porque a legislação ela é muito exigente, né, Suzana? E aí, principalmente nessa questão dos produtos de origem animal, né, que eu vejo que é o que mais pega, né? Você trabalhar com leite, trabalhar com a carne, ele exige muito mais do que, por exemplo, o trabalho com vegetal ou com frutas. Então, isso também nós vamos estar conversando aqui, mas para o produtor, que a união, né, dos produtores, seja em associação ou cooperativa, pode trazer esses benefícios de conseguir montar uma pequena agroindústria em conjunto, nessa questão, muitas vezes, do produto de origem animal, para se fortalecer e agregar valor. Que é essa palavra que eu queria que a gente falasse sempre aqui, né? Agregar valor ao seu produto. Então, se ele vende o leite aí a R$ 1,30 por laticínio, né? Ele pode agregar valor nisso, transformando isso num queijo ou em outros tantos produtos, né? Que aí a Suzana pode falar com mais propriedades, né? E ganhar muito mais que isso, né? Pelo litro do leite, e aí sim conseguir pagar os seus custos e ter uma renda para o produtor. E a gente vê alguns exemplos, né, Suzana, com essas, com a formalização ou um princípio de legalização dessas agroindústrias, principalmente nessa questão das frutas e legumes. E eu vejo que você tem dado esses cursos. Eu queria que você falasse sobre isso para o produtor, até para incentivar o produtor para agregar esse valor. Por exemplo, o produtor hoje de legumes, né, de frutas, nós temos aí hoje uma tendência do mercado para as zonas de casa. Cada vez mais está difícil de contratar auxiliares para o lar, e a mulher hoje ela é uma mulher dinâmica, uma mulher que estuda, trabalha, cuida dos filhos, e a tendência hoje do mercado, por exemplo, é dos minimamente processados, que agrega muito valor, aí até 4 vezes, 5 vezes o preço do produto original. Por exemplo, é uma cenoura, uma beterraba, um brócolis, uma couve-flor, e você fazendo o processo de higienização, criando kits, por exemplo, em bandejas, pronto para salada, pronto para um yakisoba, vai agregar aí 4, 5 vezes o preço do produto original. Então, são nichos que o produtor precisa estar aproveitando. E nós temos programas, por exemplo, como a Microbacia 2, que incentivou muito esses projetos comunitários, projetos de associativismo, de cooperativismo, de estar trabalhando essa questão da agroindústria, os minimamente processados. Nós temos exemplo, por exemplo, da cooperativa de Jales, que recebeu equipamento de Microbacia 2, para estar produzindo esses minimamente processados. Por outro lado, também nós temos as conservas, geleias, os doces caseiros. Nós moramos numa região que tem o potencial turístico e que a gente não encontra aí um produto de qualidade, né? Nós vemos coisas assim absurdas, como vidros com tampa de plástico. Hoje nós precisamos de ter boas práticas mesmo no artesanal. A vigilância municipal, estadual, precisa estar exigindo esse tipo, porque o consumidor, ele às vezes, por inocência, por comodismo, porque o produto é um pouco mais barato, ele não exige uma condição sanitária e de boas práticas de produção do produto. Nós precisamos estar começando a exigir. Outra coisa, Zé, que nós precisamos de estar exigindo para que essas agroindústrias cresçam, é preciso que o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, se normalize. Quase todos os municípios possuem o SIM, mas eles não são regularizados, não são viabilizados com técnicos para estar emitindo os números de SIM.
Nós vemos aí recentemente uma situação de Palmeira do Oeste, que muitos produtores de queijo, que eu já percebi, até mesmo de derivados de suíno, nós vemos sair da clandestinidade porque foi regularizado, Foi estimulado, sim. né? Foi regularizado, sim, um produto de boa qualidade. Nós temos produtor lá de queijo vendendo em feiras. Você já vê vendedores de rua aqui na região apresentando produto. E aí o produtor da agroindústria, ele tem condições de crescer. Com incentivo municipal, ele vai ter condições de crescer devagarzinho a sua indústria. Porque um dos problemas maiores que tem quando o produtor rural regulariza a sua agroindústria é o problema de gestão. Ele tem dificuldade porque a família dele não tem essa tradição de gestão, e ele acaba, vamos dizer assim, quebrando, porque ele não tem condições de fazer essa gestão. Já se o município cria um projeto de regularização e auxílio na gestão desses negócios, a comunidade cresce, porque criam novos empregos. Esse produtor ele pode participar das políticas públicas para entregar esses produtos para merenda escolar, para presídios, para hospitais. Então, amplia a comercialização, gera número de empregos para a cidade. A gente vive falando em criar empregos, e aí eles pensam sempre, ou os governantes nossos pensam em trazer empresas de fora. Nós temos que apoiar as pequenas... O desenvolvimento, muitas vezes, do produtor, né, Suzana, que está aí muito esquecido. Isso. E que gera toda a renda através do tão falado agronegócio, mas muitas vezes ele não consegue ter esse incentivo, essa capacitação, como você disse, de forma geral, para ele se transformar realmente num empresário rural. Né? E olha que a gente fala isso, viu, Renan? Há mais de... Bom, eu tenho 20 anos de profissão. Eu ouço falar isso desde o primeiro dia que eu estive trabalhando, quando comecei no Sebrae lá atrás, que era formalização, que era o SAI lá, Sistema Agroindustrial Integrado, que só falava disso, né, Suzana? E a coisa parece que andou, mas fica de lado, né? Não vai, mas a ideia sempre é essa, e a gente precisa realmente trazer essa informação para o produtor, que ele precisa buscar, que ele pode se formalizar, que ele pode ser dono das suas ações, ele pode ser o produtor, e ele pode ser quem manipula esse produto, transforma ele para agregar o valor, e aí sim é o que a Suzana falou, ele ter todo um treinamento de gerência disso aí, porque ele vai ter que mexer com a comercialização, ele vai ter que mexer com a questão financeira, então ele ficar preocupado com tudo isso, mas com isso ele pode evitar o êxodo rural, porque é agregar a família dele dentro da produção. Isso. E esse é o nosso objetivo, que ele possa estar se fortalecendo, e é através da agroindústria. Um outro ponto importante que eu ouvi você falar algumas vezes, né, a questão que o produto artesanal é mais barato, né? Ele vem de outra vertente, por exemplo, do produto orgânico, né? Que o produto orgânico a gente ouve sempre falar, o produto orgânico é mais caro. E o artesanal, realmente, ele sai mais barato, Suzana, do que o produto industrializado? Porque, assim, só a título de coisa, eu vejo no mercado hoje, vamos falar de uma coisa que está na moda, né? A banha de porco, né? Então, se você comprar direto do produtor, que muitas vezes ele te vende na garrafa PET, né? Isso. A banha de porco hoje, ou na lata, você paga um preço. E no mercado, você pode pagar outro lá, banha de porco também, mas eu acho muitas vezes que até ali no mercado, essas industrializadas, ela pode ter algumas coisas que não são tão, artesanais assim, né? Ela já passa por um processo industrializado. Queria que você falasse essa questão em relação ao preço, né? E essa questão, muitas vezes, do produto mascarado artesanalmente. Eu falei assim que o preço é mais barato, mas assim, não é nem tanto, né? E às vezes você encontra um produto, por exemplo, um queijo, no mercado, num preço mais acessível do que um queijo de feira, por exemplo. Mas aí vem da consciência do consumidor. O consumidor ele precisa exigir, e também dos gestores municipais, né, as autoridades da cidade constituída, porque é uma questão de saúde pública. Saúde pública. A gente sabe de quantas zoonoses são transmitidas através do queijo, por exemplo, ou de um
um alimento sem utilizar das boas práticas de produção e que pode vir contaminado e causar problemas muito sérios, como a brucelose, como a tuberculose, né? Que são doenças, são zoonoses que transmitem através da carne e do leite. Nós sabemos, por exemplo, que um queijo, ele pode, até 9 meses de cura, ele apresenta contaminação com brucelose, por exemplo, né? E a gente fica preocupado, porque é uma questão de saúde pública. O consumidor também tem que ter essa consciência. E também as autoridades, porque a partir do momento que as autoridades se preocuparem com isso, porque você falou, por exemplo, que teve um retrocesso, teve mesmo quando municipalizou, teve esse retrocesso. Porque a gente lembra de blitz, por exemplo, estadual, quando o Estado era mais através da defesa agropecuária, que hoje é a defesa agropecuária, quando o Estado era mais organizado, com uma equipe maior de profissionais e tinha estrutura para isso, fechar açougue, fazer blitz na cidade, fechar matadouro clandestino, e isso é o que mais tem hoje. Nós encontramos, a gente que anda na estrada rural, sabe dos matadouros clandestinos em péssima condição, que abastecem uma cidade inteira. Matadores clandestinos aí que tem 9, 10 cabeças abatidas por dia. E isso aconteceu só por causa da municipalização. Porque o município, não culpa os governantes, é que o município não tem uma estrutura de funcionários, de técnicos que absorve, não tem uma condição financeira forte para absorver essa vigilância toda. Então, houve um retrocesso nisso, porque a clandestinidade hoje, vamos assim dizer, está sendo empurrada com a barriga, como o pessoal fala popularmente, né? Então, e para o produtor não se tornar clandestino, ele tem que se legalizar, para ele poder ser uma agroindústria, mesmo que familiar. Então ele tem que buscar essas orientações técnicas, né, Suzana? E aí a gente volta a falar mais uma vez do grande trabalho das casas da agricultura, né, através da CAT, buscar os cursos de formação através da CAT também, mas também do Senar, do Sebrae, do próprio Sebrae, buscar esses órgãos que possam estar dando esse aparato. E o lugar, muitas vezes, das nossas cidades aqui, de buscar essas informações, são as casas da agricultura, né? Então a gente tem feito aqui, né, Renan, e passado essas informações para que o produtor possa realmente ver a casa da agricultura como um local onde ele vai tirar todas as informações, não só ser fiscalizado, é claro, né, mas ele vai o quê? Buscar as informações para estar legalizando sua produção. E eu tenho certeza que a ideia sempre dos técnicos que estão ali, principalmente os de extensão, é trazer o maior lucro para o produtor, melhorar a qualidade de vida, gerar emprego e renda. Então é isso que a gente tem trazido, essas informações. Para isso a gente sabe desses problemas e é o que você disse, quando municipalizou acaba perdendo um corpo de fiscalização, né? E a gente fica preocupado com isso sim, pela questão da qualidade do produto servido à população, mas muito mais, né, nesse intuito do agronegócio, é de perder a chance de ver a região crescer com a agroindústria familiar, e de perder a chance de ver muitos produtores que estão abandonando as suas terras, com todos os problemas que nós vivemos hoje, e poderiam estar lá vivendo muito melhor do que vão viver na cidade com um emprego fixo muitas vezes, né? Inchando as cidades e aumentando muitas vezes a taxa de desemprego. Então que a gente possa estar estimulando isso, Renan, e vendo, não sei como está nosso tempo aí no jornal, mas para você estar nos direcionando e que a gente possa estar incentivando. Eu sonho, viu, Suzana, e aí falar como produtor e como técnico, eu sonho que essa legalização, essa capacitação do produtor, que ela possa cada vez melhorar mais. A gente sabe que está disponível, a gente sabe do seu trabalho aí muitas vezes de formiguinha, né, de trabalhar com essa agroindústria. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, para a gente estar quase que fechando aí, finalizando, falasse quais os cursos que você tem dado, que você tem trabalhado aí na região, né, e até fora da região, que eu sei que você trabalha aí. Bom, a gente tem trabalhado quase toda a questão de agroindústria, tanto na CAT como o Senar também faz esse trabalho, né? E o que eu
queria deixar de mensagem para todos é que nós temos que trabalhar nosso potencial. Não adianta você querer trazer uma indústria de para-choque de carro para Santa Fé, que nós estamos longe do grande centro consumidor e não vai acontecer isso. Então, nós temos que estar trabalhando essa questão, que a nossa vocação é agrícola. Nós temos aí agora a questão do pescado, que precisa de um apoio aí para os pequenos. Nós sabemos que está passando por uma crise violenta a produção de pescado e que precisa do apoio das autoridades constituídas da região. Nós precisamos nos fortalecer através desse sim, através da educação desses produtores. O consumidor, por outro lado, ele é prejudicado porque muitas doenças hoje são causadas através do alimento. Ele inconscientemente ele está se contaminando através de um alimento mal produzido. Então, o consumidor também tem que ter essa exigência, porque é uma questão de saúde pública. Eu acho que todas as autoridades regionais têm que estar pensando nisso, porque quanto mais tiver clandestinidade dessas produções sem as boas práticas de produção, eu estou dizendo isso porque nós temos produtores de agroindústria caseira que comercializam na cidade, que praticam as boas práticas. Por exemplo, um queijo artesanal, ele pode ser feita a pasteurização artesanal, que vai dar uma certa proteção ao produto, né? Nós temos alguns produtores que fazem isso. Isso é o que você pode aprender através do Senar, através da CAT, a estar fazendo essas boas, essa prática de boas práticas de produção, para que minimize aí essa situação de contaminação desses alimentos produzidos através da agroindústria caseira. Então, nós precisamos de uma consciência geral. A saúde precisa de conscientizar que é uma questão de saúde pública. Quanto mais alimento clandestino, quanto mais abatedouro clandestino nós tivermos na região, mais problemas de saúde pública nós vamos ter. Então, essas questões devem ser debatidas junto aos produtores rurais, através das associações, através das cooperativas. Eu parabenizo mais uma vez a Jovem Pan e a vocês, aí, Mídio, que está questionando esse assunto, porque a tendência é abafar o caso, e com isso está indo a nossa saúde, a nossa condição de progredir nessa área de agroindústria está cada vez ao contrário, está regredindo. Então, nós precisamos estar discutindo nas associações, nas cooperativas, nas prefeituras, nas câmaras municipais, na saúde pública. Vamos questionar isso. Quantas pessoas são contaminadas através de alimentação no ano? Quantas pessoas aí hoje têm tuberculose, adquirida através da carne, através de um leite sem pasteurização, num queijo sem pasteurização? Então, nós precisamos estar questionando isso para estar fortalecendo, sim, que é o Serviço de Inspeção Municipal, e aí está fazendo crescer essas agroindústrias, criando emprego, criando divisas para o município. E, às vezes, até nós temos aí, por exemplo, regiões que nem na França, o queijo Cabernet. A cidade de Cabernet, ela é famosa no mundo inteiro porque produz o queijo Cabernet, que é uma técnica de produção que é guardada a 7 chaves, né? Aqui nós temos, por exemplo, o queijo Catupiry, né? Que é também marca da região e de Santa Fé do Sul. Por que nós não temos mais queijos catupiris em Santa Fé do Sul? Outros tipos de queijo, outros tipos de com linguiça. A marca regional. Com a marca regional, nós temos aí a linguiça que do falecido Beleléu, que leva a linguiça do Beleléu, porque até hoje não regularizaram e não certificaram um produto bom, um produto bem feito. Mas nós precisamos de estar ampliando o nosso mercado para criar mais emprego, para criar mais divisa, para criar um selo de qualidade para a nossa cidade, para a nossa região, que é turística. O turista não pode vir aqui comer um doce que ele vai... Nós temos, por exemplo, casos na região de conserva uma conserva de jiló que matou 2 pessoas em São José do Rio Preto, por botulismo. Então, nós precisamos ter essa questão. O cara não pode ir numa feira e comprar um produto e morrer com botulismo. Nós precisamos ter esses questionamentos. Eu parabenizo demais vocês por estarem levantando essas questões. E é esse o caminho. Questionar para poder estar crescendo o pequeno produtor através da agroindústria, estar crescendo a nossa região, nossa cidade, criando mais emprego, criando mais divisas. Muito bom.
Então, que fica o recado para o produtor, que ele tem que buscar sim se desenvolver, buscar o desenvolvimento da agroindústria, né, agregar valor à sua produção, mas buscar a informação técnica, buscar a qualificação para que o produto dele saia com qualidade, sem risco à saúde pública e com certeza com mais lucro. Porque se ele tiver tudo com as boas práticas de fabricação, ele vai ter o lucro e vai ter essa orientação, Renan. Exatamente. Bom, terminamos a coluna de hoje, né? Infelizmente o tempo passa rápido. A gente vai ter que debater esse e outros assuntos, né? Com os produtores rurais pequenos, médio, grandes aqui da região. Em outras edições aqui da coluna Agroinforma, né? Importante você, produtor rural, buscar aí uma profissionalização e também produzir um produto de qualidade. Acho que é muito interessante a gente continuar debatendo sobre esse assunto. José Emídio, até a próxima semana com mais uma coluna Agroinforma. Obrigado, Renan. Obrigado, Suzana, pela explanação, por estar aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite e deixar um abraço a todos os produtores rurais, a toda a população de Santa Fé do Sul e região. Bom, você ouvinte da Rádio Jovem Pan, muito obrigado pela companhia. A coluna Agroinforma volta na semana que vem, na quarta-feira, e o Jornal da Manhã, a partir das 7 horas da manhã, amanhã, quinta-feira. Tenham todos uma excelente quarta-feira e um bom dia.